Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa formação. Hoje nós vamos falar sobre as partes da missa. Então a missa ela é composta por 4 partes. Quais são as 4 partes da missa? Nós temos os ritos iniciais, depois nós temos a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e por fim, rito da comunhão e ritos finais. Então eu vou explicar detalhadamente para vocês o que compõe cada parte da missa. Então vamos falar dos ritos iniciais. O que tem dentro dos ritos iniciais? É importante lembrar que a missa, ela inicia muito antes de nós chegarmos à igreja, né? A missa, ela se inicia quando nós sentimos no nosso coração o desejo de participar da missa. Esse desejo é o que dá início à missa dentro da nossa vida. Então, quando eu acordo cedo no domingo, eu tomo banho, eu coloco a minha melhor roupa, eu já dei início à missa naquele momento. Mas e a celebração? Quando é que ela começa? Ela dá início na acolhida. Quando você chega na igreja, você é recepcionado por aqueles que estão pela pastoral da acolhida aqui na nossa comunidade, nas capelas. A missa se dá início aí, tá? Depois disso, nós temos um pequeno comentário no folheto, que também é chamado de acolhida, esse comentário inicial. Depois nós temos o canto de abertura. Esse canto de abertura é o momento em que nós, de pé, todos em pé, recebemos o presidente da celebração, seja ele o ministro da palavra, seja o seminarista, o diácono, o padre ou o bispo, aquele que irá presidir a celebração. Então nós recebemos em pé, durante o canto de entrada, o presidente da celebração. A música sempre vai estar de acordo com aquilo que nós estamos celebrando, Sempre vai remeter ao evangelho, à vivência que nós estamos tendo dentro do tempo litúrgico, tá? Depois disso nós temos a saudação, A saudação é o sinal da cruz, Então, em pé, nós fazemos o sinal da cruz e o padre normalmente faz uma fórmula, já preparada dentro do missal, o livro das orações, e nós respondemos ao padre. Depois disso nós temos o ato penitencial, Em pé, normalmente de cabeça inclinada, no momento de reflexão, nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, O ato penitencial, ele não anula, ele não cancela a necessidade de vir se confessar com o padre presencialmente, mas para que possamos abrir o nosso coração e preparar o nosso coração para receber a palavra e a Eucaristia, nós temos o ato penitencial dentro da missa. Depois do ato penitencial, nós temos o hino de louvor, o Glória. E o que acontece? O Glória, ele para de ser cantado durante 2 tempos dentro do nosso ano litúrgico. Então, não se canta o hino de louvor, Não se canta o Glória no Advento e não se canta o Glória na Quaresma. Então, esses 2 tempos, de maior reflexão, esses momentos mais contidos dentro da igreja, nós não cantamos o Glória, não cantamos e nem rezamos. Durante o tempo comum, o tempo do Natal e o tempo da Páscoa, nós cantamos e aclamamos e glorificamos ao Senhor. E por último, o que encerra os nossos ritos iniciais é a oração da coleta. O que é a oração da coleta? É o primeiro oremos, a primeira oração feita do padre em nome de toda a comunidade. Por que chamada de oração da coleta? É a oração no qual nós colocamos todos os nossos sentimentos, nós colocamos todas as nossas intenções para que seja entregue aos céus e seja celebrada essa missa deste dia. Então, depois disso, nós entramos na liturgia da palavra. Então, vamos falar um pouco da mesa da palavra. A palavra de Deus é um acontecimento através da qual o próprio Deus entra no mundo, age, cria, intervém na história do seu povo para orientar a sua caminhada. Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, tomou nas mãos os livros de Isaías e proclamou a ação de Deus em favor dos pobres, coxos e cegos. Depois concluiu: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Nenhuma leitura deve ser simplesmente lida. É para ser rezada e depois proclamada.
pois é o próprio Deus que nos fala. Então, o que dá início à nossa liturgia da palavra é a primeira leitura. Então, normalmente a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, dos livros dos profetas. Já durante o tempo pascal, ela é tirada dos Atos dos Apóstolos. Então, a primeira leitura, ela nos apresenta a caminhada de Jesus, a caminhada dos apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus, e durante as outras partes do tempo do nosso ano litúrgico, ela nos apresenta a caminhada do povo, a liberdade, a caminhada do povo de Deus. Depois disso, nós temos o Salmo Responsorial. O Salmo Responsorial, normalmente, ele sempre é cantado, ele é entoado, e o Salmo, ele sempre vem em resposta à primeira leitura. Então, sempre vai vir de acordo com o que nos diz a primeira leitura. A segunda leitura, nós temos apenas nas celebrações dominicais e nas solenidades, Então, durante as celebrações da semana, nós não temos a segunda leitura. A segunda leitura, ela é tirada do livro do Novo Testamento, Ele nos mostra principalmente a trajetória dos discípulos depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Depois disso, nós temos a aclamação ao Santo Evangelho. Então, todos em pé, nós cantamos o Aleluia, aclamamos a palavra do Senhor que será proclamada por aquele que está celebrando. Depois nós temos o Evangelho, lido pelo presidente da celebração. Depois do Evangelho, nós temos a homilia. A homilia é um momento de reflexão sobre a palavra que foi proclamada naquele dia. Então, será uma lembrança, um breve resumo sobre a primeira leitura, o Salmo Responsorial, a segunda leitura e o Evangelho, trazendo essas leituras para o que nós vivenciamos nos dias de hoje. Depois da homilia, nós temos a profissão de fé, que é o creio. Então, nós rezamos o creio e proclamamos que cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Depois disso, nós temos a oração universal, que nós chamamos dentro da nossa comunidade de preces, Então, as preces da comunidade. Então, uma pessoa da comunidade, em nome de todos, proclama algumas intenções, algumas preces, pedindo a Deus que seja atendida. E aí, no final das preces, o padre, em nome de todo o povo, termina essa prece com a oração final.